Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês. Hoje, quinta-feira, dia 16 de novembro, estamos vivenciando a 32ª semana do Tempo Comum e vamos agora refletir no Evangelho de São Lucas, capítulo 17, versículos 20 a 25. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão, ele está ali, ou ele está aqui. Não deveis ir, nem correr atrás, pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação. Queridos irmãos, nós acabamos de escutar mais um discurso, mais uma pregação de Nosso Senhor, em que aparece um tema que sempre foi muito presente nos diálogos, nos ensinamentos de Nosso Senhor Jesus Cristo. Principalmente um tema que tanto o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas coloca como uma realidade central do anúncio de Jesus, que é a temática do Reino de Deus, ou também do Reino dos Céus. E Nosso Senhor, nesse diálogo, nesse trecho que acabamos de ouvir, ele esclarece que o Reino de Deus não é uma realidade talvez de uma instauração de uma nova ordem política, ou de uma ideia, de uma ideologia, ou uma nova forma de governo. O Reino de Deus, acima de tudo, é uma realidade que se apresenta na prática, no cotidiano, nas atitudes daqueles que têm fé. Mas, acima de tudo, o Reino de Deus é uma realidade espiritual, é uma realidade de vivência mística. Porque, de uma maneira mais genuína, o Reino de Deus, ele é uma pessoa. O Reino de Deus é o próprio Senhor Jesus. Por isso que ele afirma, o Reino de Deus já está entre nós. Claro que há uma realidade aqui profética, que irá se realizar, ou ainda não. Plenamente, ele ainda não se realizou, mas o reino de Deus já está sobre a terra, porque o Senhor, como nós falamos em cada celebração, ele está no meio de nós. Ele está no meio de nós em cada batizado, ele está no meio de nós pelos sacramentos, ele está no meio de nós pela sua palavra, ele está no meio de nós principalmente porque o seu corpo está em toda a face da terra, a Igreja de Jesus Cristo. Hoje, eu e você somos chamados a compreender essa realidade. O reino já está no meio de nós. E precisamos, de uma maneira pessoal, uma decisão mesmo subjetiva, decidir por viver em prol desse reino. Decidirmos viver como partícipes desse reino. Isto é de suma importância, porque a nossa vida se torna também local da manifestação e da concretização do reino de Deus que o Senhor veio nos trazer. E aqui também, nesse trecho, há uma realidade escatológica que o Senhor aponta, de algo que irá se manifestar, a grande revelação do Filho do Homem. De fato, o Senhor nos chama a atenção, porque nos últimos tempos dirão, o reino está ali ou acolá, mas devemos ter cuidado de sempre vivenciarmos e buscarmos de modo autêntico e genuíno esse reino, que acima de tudo está no Evangelho, está na Palavra de Deus. E para mim e para você, que somos homens de fé autêntica, católica, a Palavra de Deus está na Igreja. A Palavra de Deus é a Bíblia, é a Sagrada Escritura, mas também a Palavra de Deus são as sagradas tradições. Em última instância, a Palavra de Deus está no magistério, que é o responsável por orientar e interpretar aquilo que Deus revelou para nós.
Então sempre o reino de Deus, de modo autêntico, está no seu corpo, que é a Igreja. Por isso, nesse dia, renovemos a nossa adesão de viver o reino em nós. E principalmente, viver o reino em nós é viver o que a Igreja nos ensina, é viver a nossa identidade eclesial. Que o Senhor nos abençoe e reforce em nós a identidade de homens e mulheres vocacionados ao seu reino. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.